Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou a Giovana e venho aqui com mais um tema do nosso devocional diário, Projeto Neemias 52 dias. Glória a Deus. Hoje nós vamos para o livro de Neemias, capítulo 7, versículos 1 e 2. Restaurando a liderança. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, pedimos que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender o máximo que pudermos da Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Vamos ler o versículo 1, depois, em seguida, o versículo de número 2. Está escrito assim: Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas, do templo, dos cantores e dos levitas. Então, o início do capítulo do livro de Neemias, no qual nós estamos abordando agora, que é o versículo 1 e 2. Então, é um exemplo, gente, claro de que Deus exige ordem. Os cristãos falam assim, tem que ser com ordem e decência. Isso mesmo. Ele exige ordem em tudo o que se refere a Ele. Amém? Então, a nossa fé é uma fé inteligente. É uma fé que deve seguir o quê? Uma disciplina. Nessa disciplina há normas. E quem não se sujeitar a essas normas, o que acontece? Quem não se sujeitar a essas normas e disciplinas do reino de Deus, é porque está visível, gente. É porque está mal espiritualmente aquela pessoa que não obedece às normas. Amém? Então, como se sabe? Como se sabe que essa pessoa, ela está mal espiritualmente? Então, por quê? Porque nós só podemos dar o que temos. Nós só podemos ajudar aos outros se nós formos capazes de ajudar a nós mesmos. Primeiramente, a nós. Amém? Porque amar teu próximo como a ti mesmo. Se você não está bem, como que você vai ajudar o seu irmão? Glória a Deus. Então, assim, eu quero dizer, quem está mal espiritualmente não pode assumir uma liderança. Essa pessoa ele não pode liderar ou cuidar de grupos, de outras pessoas. Tem que estar forte espiritualmente. Aí ele pode dizer, tudo posso naquele que nos fortalece. Porque tem muitas frases aí, tudo posso naquele que me fortalece. Será que fortalece na palavra? Será que está fortalecido em oração? Será que está fortalecido aí nas suas renúncias mundanas? Bom, aí nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Então, é isso. Quem está mal espiritualmente não pode liderar ou cuidar de outros. Vamos para o versículo de número 2. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Então, aqui, Neemias, para governar a cidade de Jerusalém, ele colocou quantos? 2 homens. Ele colocou o irmão dele, Ananias, né? Anani,
Anani, ou Hanani, e Ananias. Ananias era o quê? Era um oficial da fortaleza, era o comandante da fortaleza. Ananias também era um homem fiel, olha quem ele escolheu para liderar, né? Ele era um homem fiel e temente a Deus, olha só. Então foi um dos homens ali que ele viu ali a presença do Senhor, amém? Então, aqui, se quem está mal espiritualmente não pode ser líder, então, como eu falei no versículo anterior, a liderança deve ser depositada sobre aqueles que o quê? Aquelas pessoas que estão espiritualmente fortes, mas que essas pessoas, ela tem temor a Deus, ela segue a disciplina de Deus, amém? Então, quem tem que assumir posições de liderança, eu quero dizer, são homens que estão ali, sempre na presença de Deus, tementes a Deus. Por quê que não pode colocar qualquer um, qualquer pessoa, né, que não demonstra bons testemunhos, né? Por quê? Porque quando o ímpio ele governa, o povo padece, o povo sofre. Mas quando nós temos pessoas fiéis, como diz a Bíblia, ou seja, tementes a Deus, aí o que acontece? O povo prospera, o povo se alegra. Então, o que acontece quando a gente percebe aquela liderança, que a gente percebe? Você que está espiritualmente, você percebe algo. O que nós devemos? Se você vê alguma falha, alguma brecha, nós devemos orar pelas pessoas que estão em posição, né, de autoridade, né, para que Deus para que Deus pese na consciência deles, para que Deus venha fazê-lo ver os seus erros e corrigi-los, né? Então, Deus vai disciplinando, vai moldando e essa pessoa vai se corrigir. Amém? Mas nós temos que orar. Amém? Então, como diz aqui, só para concluir essa palavra, em Neemias 7:4, está escrito assim: e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, olha só. E ainda as casas não estavam edificadas. Então, Jerusalém era uma cidade em construção. Então, ainda havia muito o que se fazer, né? Então, mas a gente tem que entender que ali tudo estava sob o controle de Deus. Vocês viram que organização, as minhas irmãs que leram aí o tema, né? Então, vocês viram que não havia afobação, não havia medo, mas havia sim precaução. Precaução, disciplina e instrução. Sabe por quê? Porque onde está o Espírito de Deus, há instrução, há disciplina, há direção, não divisão. E é isso o que Neemias deixa claro. Glória a Deus. Vamos agora para a nossa oração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Estamos aqui para exaltar o teu santo e poderoso nome. Tu és digno de honra, de todo louvor, de toda majestade, de todo poder. Aleluia. Gratidão pela tua palavra, ó Senhor. Palavra essa que nos alimenta, nos edifica, nos transforma, nos salva, Pai. Oh, Senhor amado, sabemos aqui, Pai,
que todas as nossas irmãs, cada uma aqui, Pai, cada uma veio, Senhor, com o nosso devocional, deixando aqui nos teus átrios cada petição. E hoje eu deixo restaurando a liderança. Que nós não venhamos, meu Pai, que nós não venhamos prostrar diante do inimigo, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem temeremos? O Senhor é a fortaleza da nossa vida e não corremos nenhum perigo. Oh, Senhor, foram muitas afrontas, Senhor. Foram muitas afrontas para a reconstrução da cidade de Jerusalém. A cidade queria ser renovada, inovada, Pai. Mas neste momento, Senhor, eu venho fazer a menção das palavras de Neemias, Senhor, porque em meio a tantas afrontas, Senhor, ele fez esta oração. Ouça, nosso Deus, essas pessoas nos humilham e nos insultam. Faça com que os seus insultos se voltem contra eles e castigue-os, como se castiga os que são levados prisioneiros para longe das suas terras. Não perdoe as suas maldades, nem apaga os seus pecados, porque eles insultaram a nós, que estamos reconstruindo o templo. Senhor, o templo, eles reconstruíram os muros da cidade. O povo trabalhou com muito entusiasmo, Pai. Oh, Senhor, cada qual colaborando, louvando. Oh, Senhor amado, assim somos nós, com esse propósito, Pai, de 52 dias, que o Senhor venha atender a todos, sem a necessidade de cada um, conforme a tua vontade. E assim, dando prosseguimento, vamos dando prosseguimento aos nossos muros, esses que às vezes nós mesmos deixamos cair, derrubamos, mas com a tua ajuda, Senhor, eu sei que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, obrigada, Senhor, pela força que o Senhor nos concede. Gratidão, Senhor, gratidão por tudo. E eu termino essa oração bem solícita, meu Pai, o que está escrito em Neemias, capítulo 6, versículo de número 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Entrega o teu povo nas tuas mãos, sob teus cuidados. Entrego nossas famílias, entrego a nossa igreja, a nossa nação, Pai, e desde já nós te agradecemos, Senhor, em o nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém.